Olá, galera, tudo bem? 7-1. Então, vamos para as nossas correções do nosso conteúdo referente aos astecas. Depois a gente vai corrigir dos maias, tá? Então, aqui, vamos lá. Atividade número 3. Eu solicitei que vocês assistissem um videozinho ali do canal que eu criei, né? Com as explicações. Aí vinha o textinho. E aqui vocês, então, tinham que assistir o vídeo das grandes civilizações e representar, então, a cidade, as tinampas, tá? E aí vocês representavam em forma de desenho. Aqui tá o meu, como eu desenhei, e aí vocês também têm que desenhar, colorir, deixar bem organizadinho no caderno de vocês, tá? Depois, na aula número 4, então também tinha outro videozinho meu com explicações, daí tinha a sociedade asteca, a religião e a decadência desse império, tá? E aí eu tenho uma atividade referente a um jogo asteca, e depois ele tem uma pergunta, tá? Pesquise o que diz a lei brasileira atualmente sobre os castigos físicos praticados contra as crianças. Após sua pesquisa, registre suas conclusões. Então, aqui eu pesquisei. Essa lei ela foi sancionada no ano de 2014, tá? Onde é proibido castigos físicos em crianças e adolescentes, e ela também estabelece que as crianças e os adolescentes tenham direito à educação. Ok? Então, essa é a resposta. A número 2, ela tem a alternativa da letra A até a G, referente ao vídeo das grandes civilizações do Império Azteca. Então, a gente vai ir corrigindo agora elas, tá? Então, a primeira pergunta era: quais os alimentos que os astecas plantavam? Milho, tomate, amendoim, chocolate, feijão, abacate, abóbora, pimenta e melão. Tá lá no videozinho. Por qual motivo os astecas entravam em diversas guerras? Para capturar esses guerreiros inimigos, para sacrifícios humanos, tá? Então, eles sacrificavam para os deuses, né? Que eles acreditavam que, oferecendo sacrifícios aos deuses, eles não seriam punidos com pestes, com faltas de chuva, com falta de comida, tá? Letra C. Qual era a função secreta dos comerciantes? Então, eles eram espiões para os governantes asteca. De que forma? Eu vou vender algo para uma cidade vizinha, que eles não fazem parte ainda do Império Azteca, e vou descobrir como que eles vivem, se eles têm bom exército ou não, se é fácil do Império Azteca invadir do exército azteca, tá? Letra D. De que forma os astecas registravam sua história? Então, eles registravam com símbolos coloridos em camurças ou lençóis de algodão. Tá lá no videozinho, ele mostra até bem coloridinho. Como era a educação dos astecas? Referente ao vídeo. Então, aos 15 anos, os astecas iam para as escolas públicas. Existiam dois tipos de escolas. Uma era as teopocales, nela se aprendia sobre armas, artes e comércio, e as outras eram as calmecas, né, que eram para a formação de sacerdotes. F. Explica o que eram as guerras florais e por qual motivo elas aconteceram. Então, eram batalhas entre guerreiros, vai abrir aqui. Eram batalhas entre guerreiros, entre os melhores guerreiros astecas, até que um deles fosse derrotado. O vencedor recebia o prêmio, que era o coração do seu adversário, que por sua vez, o coração era oferecido para os deuses, que os astecas acreditavam, então, né, que os deuses, eles tinham sentimentos e eles tinham fome, eles tinham
sede, e aí por isso, então, eles faziam sacrifícios para matar a fome dos deuses, que eles não iam mais prejudicar o povo asteca. Nesse sentido, o povo asteca estava se sentindo prejudicado, porque eles estavam passando fome, né? As plantações não estavam rendendo. E a letra G, o que foi o que o rei dos astecas imaginou quando os espanhóis chegaram em seu império? Então, imaginou que eram deuses, onde foram bem recebidos, e um ano após os espanhóis terminaram, em um ano após, os espanhóis entraram em guerra com o Império Azteca, certo? Aí a número 3, então eu solicitei para vocês fazerem uma pesquisa referente ao calendário azteca. E aqui eu fiz também uma pesquisa, montei aqui a minha pesquisa. Então, conhecido como Pedra do Sol, o calendário azteca foi construído durante 52 anos e ele não foi usado apenas para medir o tempo, mas também como um altar de sacrifícios, tá? Dedicado ao deus Sol. O calendário ele é dividido em ciclos, o ritual e a agrícola, que juntos formavam um século de 52 anos, tá? Para eles, há 52 anos era a formação de um século. O ciclo ritual, então, tinha 266 dias, divididos em 20 símbolos divinos. Já o ciclo agrícola tinha os 365 dias, divididos em 18 meses e cada de 20 dias, os quais se adicionavam um período extra de 5 dias de azar. E a cada 52 anos, quando o ano novo dos dois ciclos coincidia, os sacerdotes, então, realizavam um ritual de sacrifício bem no centro do artefato, que é no centro, então, do relógio, ali da Pedra do Sol. E dessa maneira, então, o Sol poderia brilhar por mais 52 anos, tá? E esse ritual era conhecido como Novo Fogo e tinha duração de 12 dias. Continuando, então, a gente tem mais uma atividade, então, que são as atividades de assinalar, que eu deixei para vocês. O que são as chinampas, né? Então, elas eram plataformas flutuantes, onde os astecas plantavam, tá? Então, essa é a resposta da número 1, letra A. Os astecas faziam sacrifícios humanos. Acabamos de falar várias vezes sobre sacrifícios, verdadeiro. Qual a capital do Império Azteca? Letra D, Tenochtitlan. Em qual cidade mexicana estava situada a capital do Império Azteca? Lembram que eu fiz o videozinho mostrando, né? Na cidade do México, lá, mostrei no mapa, no Google Maps. A civilização azteca foi dizimada pelos conquistadores espanhóis e pelo seu comandante chamado Hernán Cortés. Essa afirmação é falsa ou é verdadeira? E aí, galera? Aí a gente volta lá no textinho da decadência, né? Onde a gente percebe que os espanhóis causaram uma grande morte dos astecas, né? Milhares de astecas foram mortos por causa desse confronto. Então, é verdadeiro. Por que os astecas deixaram os espanhóis ficarem em suas terras? Aí a gente também pode voltar para aquela questão aqui, né? O que eles imaginaram quando os espanhóis chegaram. Então, porque eles acreditavam, né? Confundir os espanhóis com os deuses, tá? Como era a vida das crianças astecas? Aí aqui vocês têm, então, que escrever. Então, eu tinha um textinho também que eu deixei para vocês, que nesse textinho ele dizia com 7 anos e o videozinho lá dizia com 15, né?
Mas então no meu texto, então aos 7 anos os meninos frequentavam as escolas, os filhos dos nobres iam para as calmecas, que lá eles aprendiam trabalhos manuais, intelectuais, para que no futuro então eles pudessem assumir cargos do Estado ou poderiam se tornar sacerdotes também. E os filhos da população mais baixa, da população mais pobre, os camponeses, iam então para as teopocales e aprendiam as práticas militares para se tornarem grandes guerreiros. Tá? Os astecas eles influenciavam bastante essa questão de se tornarem grandes guerreiros. Já o papel da mulher, ele vai ser como diversas situações que a gente vai encontrar em diversos séculos a partir de agora, que vai ser sempre o mesmo papel. Ela vai se casar cedo, normalmente com um casamento arranjado pelos pais, e ela deveria se tornar uma boa esposa, cuidando da casa, dos filhos, né? Organizando tudo direitinho. Ela não podia ter não precisava de educação, nada. A decadência, então, do Império Azteca aqui, que ocorreu após muitas lutas com os espanhóis, onde também os espanhóis trouxeram junto com eles doenças, que acabou gerando o término do Império. Certo? Agora nós vamos então, galera, para o segundo arquivo de atividades que eu deixei para vocês. Esse segundo arquivo, então, ele começa aqui com os maias, com o vídeo que eu também deixei para vocês, os saberes e as técnicas, a sociedade, eu deixei um textinho sobre jogo de bola, que é muito parecido com o futebol. E aí ele pede, então, eu peço para vocês, então, uma atividade de pesquisa sobre o calendário maia. Então, o calendário maia, para quem não lembra, é aquele que gerou dizendo que o mundo ia acabar no ano de 2012, tá? Então, o que acontece? Os maias se baseavam em dados lunares, tá? E além de outros ciclos. Então, o calendário deles ele vai acabar sendo por ciclos, e por isso que alguns arqueólogos, alguns historiadores, alguns pesquisadores iriam acreditar que o mundo pudesse acabar, tá? Então foi a contagem longa que eles conseguiram datar os seus monumentos, estrelas e pirâmides, que permitiram que alguns arqueólogos hoje resgatassem um pouquinho dessa história desse povo. Então, eles viam o tempo como uma sucessão de ciclos, os fenômenos naturais, as ondas, os das concepções de morte e reencarnação que eles acreditavam, os da própria vida, da visão temporal, vários ritos que estavam ligados, né, à mentalidade cíclica, né, o círculo. E ele é organizado, então, em unidades temporais crescentes. Cada 20 dias, para eles, completam o que corresponde a um mês para nós. O processo, então, de numeração ocidental dos séculos é infinito, mas o calendário maia, então, ele tinha uma duração limitada prescrita para 5.200 anos. Então, ele teria seu fim, acreditando por muitos pesquisadores, não por todos, com a data cumulativa da civilização no dia 21 de dezembro de 2012. Por isso, o desespero de muita gente que o mundo ia acabar. Depois desse resuminho, tanto do calendário asteca quanto do maia, galera, eu vou recolher os cadernos para dar uma lida também de vocês, tá? Então, se tiver diferente do meu, não se preocupem, que depois eu vou olhar. Aí eu trouxe outro vídeo meu aqui explicativo, religião, a decadência maia e a atividade junto com a prof. Simone do vaso asteca, tá? Então, essa atividade vocês me mandaram por foto, depois eu vou reunir elas e vou postar as fotos. Certo, pessoal? Então é isso, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, beijos, tchau, tchau.